Nessa hora, rede social, estou entrando ao vivo para fazer uma live, uma transmissão ao vivo nessa hora, né, pelo TikTok. Enquanto eu vou entrando, outros também aqui nesse canal do TikTok estão entrando, né, para assistir, ver essa pregação. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia que eu utilizo para fazer pregações. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, né? O Mashiach Yehoshua, Adon Yehoshua Mashiach diz aqui, disse-lhes: ide por todo mundo, vão a todo mundo, proclamai. Aqui está escrito o Evangelho, mas já sabemos que a palavra Evangelho é grega, né? E devemos substituir por Bessorá, boas novas no hebraico, né? Porque Mashiach não falava grego, Mashiach falava hebraico, né? Atos 26, versículo 14, Shaul ouviu uma voz em língua hebraica: Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Quem és tu? Adonai, né? Eu sou Yehoshua, a quem você persegue, né? Então, também devo distanciar do grego, palavras gregas, né? O latim tem que haver um desligamento total do latim, que é uma língua morta da Igreja Católica Romana do país do Vaticano. A Igreja Romana é dona de um país, né? O Papa americano Robert Francis Prevost é um chefe de Estado, como Donald Trump nos Estados Unidos, Emmanuel Macron na França, Giorgia Meloni na Itália. Assim é o Vaticano, né? Porém, a Bíblia, originalmente, os textos, né, originais é hebraico, né? A salvação vem dos hebreus, dos israelenses, dos Ihudim. E é Ruaná, o quarto evangelho, capítulo 4, versículo 22, Mashiach falou isso para a mulher samaritana, né? A salvação vem dos Ihudim. Você fala judeu, mas é Ihudim, né? Vocês samaritanos, e aí inclui os gentios, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós judeus, nós Ihudim, adoramos o que conheçamos, né? Porque a salvação vem dos Ihudim, né? Então, não há problema citar certas expressões em hebraico, né? Elas serão bem explicadas, né? Então eu troco evangelho grego, palavra grega, para o hebraico Bessorá, né? Proclamai o Bessorá, proclamai as boas novas a toda criatura. Aquele que crê e for, aqui está escrito aqui, batizado será salvo. Aí já é outra palavra, né? Que eu também quero mudar ela, né? Não seria mudar, é voltar ao original, né? Outra palavra grega, né? Batizado. Qual é a palavra original no hebraico para batizado, para batismo? É tevilá. Tevilá, que quer dizer
imersão ou mergulho, né? Então a Bet Sorá, as boas novas, deve ser proclamada, está sendo proclamada. E aqueles indivíduos, pessoas, individualmente, que acreditar, que crer, e fizer tevilá, for imergido, mergulhado nas águas, esse homem, essa mulher é que será salva. Aí eu devo perguntar, você que escuta essas pregações, sabia que deves fazer a tevilá? Deve ser imergido, mergulhado? Deves fazer techuvá? Arrependimento é latim. Techuvá quer dizer voltar ao Criador. Yehová, né? Yod-He-Vav-He, Yehová, que é o único Deus e Pai, e você só pode voltar a Ele através do seu Filho, Yehoshua. Yehoshua quer dizer Yehová salva. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Filipe disse, mostra-me o Pai, mas ele queria ver separado, distinto, como a Trindade, outra palavra latina, romana, católica, romana, prega 3 deuses distintos, né? Uma confusão. Mashiach respondeu, e no quarto evangelho, Romano 14, quem vê a mim, vê o Pai. O negócio é esse de mostra-me o Pai. Você não crê, Felipe, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo. É o Pai que fala através do Filho, através de mim. As obras que eu faço, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, se primeiro não vê... Tinha visões, né? O Pai fazer, então ele agia de acordo com as visões antecipadas, né? Porque afinal de contas ele também era um profeta, né? Deuteronômio, Devarim, o 5º livro da Torá, diz em Deuteronômio 18, o Senhor Adon Yehová levantará um profeta semelhante a mim, mas maior do que Moisés, né? Ele foi chamado de o filho do homem, profeta. Mas quando ele nasceu, os magos vieram do Oriente acompanhando a estrela e gritaram em Jerusalém, na cidade, onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Então ele não era só profeta. Ele era também rei. Embora Pilatos perguntou, você é rei? Ele disse, para isso nasci, para isso vim ao mundo, mas o meu reino não é desse mundo. Se fosse os meus, pelejaria, lutaria para me libertar de suas mãos. Governador Pilatos, né? E você não vê os discípulos agindo como soldados do Império Romano, com espadas, escudos, criando ali uma guerra, uma luta para retirar o Mashiach das mãos do governador Pilatos, a serviço de Roma, né? Porque aquilo era um desígnio do Pai, era necessário, né? Que ele fosse preso, açoitado, torturado. Ele era o cordeiro, né? Como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Ishaial, você fala Isaías, mas é Ishaial 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele carregou sobre si a iniquidade, o pecado de todos nós, né? Então, era profético, embora os rabinos querem pegar Ishaial 53 e dizer que aquilo ali é o povo judeu. Como eles dizem, Ezequiel 37, o vale de ossos secos, Ezequiel 37,
é o povo judeu, mas ali não fala de povo judeu em Shaial 53. Fala dele, ele. Ele quem? Ele é aquele que Yehoanã falou dele, né? No Tevilá do rio, eu anotei aqui, Rio Jordão em hebraico, deixa eu achar aqui. Lá no rio Iardé, né? Em vez de Rio Jordão, porque não tem J nas 22 letras do alfabeto hebraico. Então você fala Rio Jordão, mas é Rio Iardém. Iardém. Esse rio nasce lá no pé do Monte Hermon, né? Nas colinas de Golã. E hoje, segundo a ONU, pertence à Síria, mas Israel tomou, né, na Guerra de 67, na Guerra dos 6 Dias. Até nessa guerra aí, Israel-Gaza, 2 anos, né? Israel avançou mais para dentro ainda das colinas de Golã. Mas o rio, você fala Rio Jordão, mas é Rio Iardé, porque não tem J, tem que substituir a letra J pelo Iud, né? O Y. Então, o rio Iardé nasce ao pé do Monte Hermon, nas colinas de Golã, passa pelo Mar da Galileia, também passa pelo Mar Morto. O Mar Morto é o ponto mais baixo do planeta, né? E foi lá no rio, você fala Rio Jordão, mas é Rio Iardém, que Yehoanã estava fazendo, teve lá. Você fala, João Batista estava batizando, vamos substituir, vamos falar em hebraico, não há problema nenhum falar em hebraico. Yehoanã estava fazendo, teve lá. Imergindo nas águas, mergulhando nas águas, para techuvá, em vez de arrependimento, palavra latim, a techuvá é voltar a Deus, ao Criador, Yehová. Agora, o Cordeiro, Yehoshua Mashiach, não tinha pecado. Para que ele vai batizar? Né? Era o sacrifício. Né? Até o William Branham pregou isso, né? Que ele não tinha pecado e o Cordeiro tinha que tomar um banho. Né? Apenas um banho, ser lavado antes de ir para a cruz. Né? E tudo começa ali com a Tevilá. Batismo é grego. E Yehoanã, que se chama de João Batista, não falava grego. Ele não era nem alfabetizado. Se ele falava alguma língua, a língua que ele falava era do pai dele, Zacarias, sacerdote, levita, Cohen. Que língua ele falava? Hebraico. Aí ele estava chamando, vamos fazer techuvá, não é arrependimento, vamos voltar. Volte-se ao Criador. E quem quiser voltar ao Criador vai ter que ser imergido, mergulhado, vai ter que fazer imersão no Rio Jordão. Agora, sabemos que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Porque Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É grego essas palavras. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O hebraico não é Gênesis, é Bereshit. Não é Êxodo, é Shemot. Não é Números, é Begmidá. Não é Levítico, é Vaikra. Não é Deuteronômio, é Devarim. Né? Então, a Torá tinha uma mitzvot, 613 mandamentos, mitzvot, e uma delas, os judeus, os israelenses, os hebreus, os Yehudim, tinham que ter um mikveh para tomar um banho. Era um ritual de purificação. Né? A maioria das sinagogas no Brasil tem mikveh. Agora mesmo eu estava vendo uma reportagem no jornal sobre os mikveh em Copacabana, no Rio de Janeiro, na sinagoga, no Leblon. Né? Você sabe, é só lugar de rico, né? Parece um spa, né? Uma clínica, né?
o mikveh, né? As águas dessa piscina, desse tanque do mikveh, tem que ser água da chuva, mesmo em sinagoga, no Leblon, em Copacabana, de judeus ricos, né? De rudins ricos. Não pode ser água tratada aí das companhias de água, né? Aqui em Goiânia é a Saneago, né? Na Bahia é o Deso, né? Tem que ser água da chuva. E nesse mikveh, o homem entra nu, despido. A mulher também entra nua, despida. Então eles mostram, a reportagem mostra o mikveh, o rabino diz, é claro que eu não vou mostrar o banho da purificação, porque o homem entra nu, a mulher entra nua, né? Amarra os cabelos, ela entra nua, né? Normalmente a mulher entra numa mikveh uma vez por ano, né? Algumas outras sinagogas podem entrar mais vezes, né? Mas os homens podem entrar toda semana antes do Shabat, do dia de sábado, né? Porque é chamado banho da purificação, né? Tanto menstrual, as mulheres das sinagogas, né, dizem que gostam de fazer mikveh, o banho da purificação, até para ter relações matrimoniais com seus esposos, seus maridos, né? Já os homens fazem mais vezes, né? Há homens que fazem toda sexta-feira antes do Shabat, né? Se sentem à vontade, dizem que causa um sentimento de purificação. É uma mitzvah, mandamento? Mitzvot, mandamento? Era no Velho Testamento, mas o Mashiach, aí na Nova Aliança, no Novo Testamento, na Brit Hadashah, ele não mandou fazer isso. Você sabe que o Mashiach disse em Matitial 5,17, eu não vim para destruir, abolir a lei nem os profetas. Eu vim para cumprir. E no Calvário, nas 7 palavras que ele falou lá no Gólgota, no Monte da Caveira, pendurado na cruz, nu, despido na cruz, o Cordeiro do Criador Jeová, uma das 7 palavras é, está cumprido. Ou seja, todos os mandamentos que se referia a ele era da tribo de Judá e Judá. Ele cumpriu. Ele diz, eu vim para cumprir. Até que haja novos céus, nova terra. Tem versões que falam nenhuma vírgula, né? Mas o correto seria nenhum iud, porque o iud é a menor letra das 22 letras do alfabeto hebraico. Até parece uma vírgula, né? Nenhum iud vai ser retirado da lei. Eu não vim abolir a lei, nem acabar com os profetas. Eu vim cumprir. Mas além de cumprir a lei, Mashiach também mudou muitos mandamentos. Porque o adultério agora, ele diz, Matitial 5,28, qualquer que olhar para uma mulher com desejo ardente de fazer sexo com ela, já cometeu adultério no coração com ela. Ouviste o que foi dito aos antigos, né? Olho por olho, dente por dente, Shemonte, Êxodo 21 diz, mão por mão, pé por pé, eu vos digo, amai vossos inimigos, porque a lei dizia, amará seu próximo e odiará, aborrecerá seu inimigo. Ele muda. Ele podia fazer isso? Claro que podia. Ele não é profeta? Ele não nasceu rei? Hebreus 7 não diz que, embora ele é da tribo de Judá, ele não é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, maior do que Arão? Porque Arão e Moshe eram irmãos da mesma mãe, Joquebed, né? E Arão, né? Mas, e Mashiach? Quem é o pai do Mashiach? Yehoshua? Melquisedeque, que não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de dias, fim de dias, que Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, né? Ao sacerdote Melquisedeque, e por causa disso, embora ele é da tribo de Judá, ele já era profeta, nasceu rei, mas o reinado dele é no milênio, né? Vai estabelecer 1000 anos aqui, o reinado dele, do filho de David, né?
David, mas hoje ele é sacerdote. Então, Hebreus 7 diz que quando se muda o sacerdote, faz-se mudança na lei. Por isso você não vê ele abolindo, destruindo a lei. Você vê ele mudando. Quando ele não muda, ele engrandece, ele cumpre tudo. Tudo que ele tem que cumprir da lei, ele cumpre. Mas Ishaial, você fala Isaías, mas é Ishaial 42. Diga-me se não é bonito. Eu estou falando português, mas estou colocando a coisa no hebraico, porque a salvação vem dos hebreus, dos israelenses, dos judeus. Ele engrandece a lei. A Bíblia diz em Ishaial, você fala Isaías 42, 21, que quando o Mashiach vier, ele vai engrandecer a lei. Amarás os vossos inimigos. Antes era para odiar. Ele muda. Você chamar o seu irmão de louco, né? Você vai ser réu da hiena de fogo, né? Se chamar o seu irmão de cretino, né? Você vai ser julgado no sinédrio, né? O mandamento diz, não matarás, né? Ele diz, se bater na direita, ofereça à esquerda. Vai mudando e vai engrandecendo. Muda e engrandece. Se mandar andar 1 milha, ande 2. Se pedir a capa, dê a túnica, né? Eu estou de túnica, a orla da minha túnica aqui, do meu vestido, né? Se pedir a capa, dê a túnica, né? Mas destruir a lei, abolir a lei, Mashiach não fez isso. Porque Mashiach é da tribo de Judá, uma das 12 tribos, né? Seu papel era cumprir a lei como profeta, como Mashiach. Ishaial 42, 21, engrandecer. E como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, fazer mudança também. E uma das mudanças que vemos Mashiach fazer é que agora não tem mikvê para tomar banho. O ritual de um banho, de uma purificação toda semana, né? O homem e a mulher, às vezes uma vez por ano. Não tem mikvê. Não tem sinagoga. Esse negócio de igreja é latim. Eclésia é grego. Agora é Kehilá, hebraico, comunidade. E será numa casa, onde o presbítero é marido, homem de uma única esposa. Sua esposa é mulher de um único marido. Tem que ter casado virgem, onde o presbítero, Tito 1,6, todos os filhos e filhas estão na fé, estão na emuná, né? Troco a palavra fé é latim, por emuná. São fiéis os filhos. Se um filho, uma filha der mau exemplo, reprova esse homem de ser líder congregacional, presbítero, né? Um líder da congregação. Se a mulher for incrédula, ele não pode. Se um filho, uma filha, tiver aí 12, 15, 18 anos, 40 anos, for incrédulo, ele não pode. Eu disse que eu não posso liderar uma congregação, porque eu tenho 4 filhos, 3 homens e uma mulher, os 4 são incrédulos. E hoje, se o William Branham estivesse aqui, o William Branham não poderia ser pastor, nem no tabernáculo que ele dirigiu, o tabernáculo Branham em Jeffersonville, 17 anos sem pegar um centavo. Porque Billy Paul, com as más companhias, o William Branham expulsou o Billy Paul de casa, porque ele estava desonrando a casa de William Branham. O correto era o William Branham, se ele seguisse a sã doutrina de Shaul, do Achali, o apóstolo Shaul, o correto seria o William Branham não ser pastor, não ser líder do tabernáculo. Você entende, não? Porque eu estou pregando a sã doutrina. E como que você diz que é um presbítero, um pastor, um bispo, e sua mulher é incrédula? Você tem filhos incrédulos, filhas incrédulas. E Shaul disse em Tito 1,6, se um filho, uma filha do líder da congregação se chama de pastor, de bispo, de presbítero, episcopo, tiver mau exemplo, ele está reprovado. Como que você dirige? Está tudo errado, gente.
Eu estou a pregar a sã doutrina, né? E Mashiach era filho do homem, profeta, nasceu rei, mas o reino dele não era desse mundo. E hoje ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso houve mudanças na lei, e agora não temos mikvê. Não temos mikvê e devemos largar esse negócio de batismo grego e voltar a tevilá, mergulho, imersão. Porque os judeus estão fazendo o mikvê aí, o banho, o ritual do banho de purificação, de renovação, diz eles que se renova, a mulher entra nua dentro da sinagoga, só pode ser à noite, quando escurece, né? As águas têm que ser de chuva. Eles têm lá arquitetos, eles são ricos, né? Os judeus, que fazem o mikvê dentro da sinagoga lá. Aí de noite os homens vão lá para tomar banho nu, a mulher vai para tomar banho nu, né? Nua, né? Eles dizem que causa um sentimento espiritual, se sente purificados no mikvê, mas na Brit Hadashah, na Nova Aliança, no Novo Testamento, não tem mikvê. Não tem templo, quatro paredes, não tem mikvê. E o que é que tem aqui? Ora, a mikvê, o banho de purificação, esse mitzvah, mandamento, mitzvot, virou a base para o tevilá, batismo no rio. Como Mashiach Yoshua foi no rio ser batizado por Yehoanã, no rio, você fala Rio Jordão, mas é Rio Iardém, que nasce lá no Monte Hermon, nas colinas de Golã, passa pelo Mar da Galileia, pelo Mar Morto, e vai descendo. Lá Mashiach Yoshua foi para fazer a sua tevilá e acabou o mikvê. Pode fazer mikvê, você que é judeu, se diz das 12 tribos de Israel, frequenta a sinagoga, hoje não vale. Isso aí foi base para a imersão. E quem deve ser imergido nas águas de um rio, não de uma mikvê, de uma piscina, de um tanque, agora é rio. Como Yehoanã mergulhou, imergiu Mashiach Yoshua no rio. Até veio uma pomba, né? E uma voz ecoou no céu dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho o prazer de habitar. Ou seja, o Pai Celestial confirmou a tevilá de Yehoanã. Não é João, é Yehoanã. Não tem J no hebraico. Confirmou, você diz batismo. Eu digo tevilá. Eu digo tevilá, batismo é grego. Eu digo que devemos voltar a tevilá, porém agora não é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém agora não é em nome de Jesus Cristo. Isso aí é nome, Jesus é latim, romano, não é nome romano. E Cristo é grego. Agora é uma tevilá, um mergulho, uma imersão para quem se converter. Não é no mikvê, numa piscina, num tanque. Mas é uma tevilá no rio, em nome de Adon Yehoshua Mashiach, que é o nome que salva. Então, o que Kefa, você fala Pedro, Kefa fez lá em Atos 2,38, aquelas 3.000 almas de Irudins, hebreus, relenses, das 12 tribos, perguntaram: o que faremos no dia de Pentecostes para sermos salvos? Faça techuvá. Arrependimento é latim. Ele pregava em hebraico: volte-se para Deus, para Jeová, o Criador, vamos fazer então com vocês tevilá. Você tem que fazer tevilá, não é batismo, batismo é grego. Tem que ir para as águas, em nome de Yehoshua Mashiach, para o perdão dos vossos pecados. Então qualquer pessoa, hoje é que dia? É 28 de dezembro de 2025 ainda, né? Embora eu não acredite que estamos no ano 2025, eu já preguei sobre isso, nós estamos no ano 2041. Porque o calendário profético é 360 dias. 30 dias cada mês, né?
O calendário atual aqui do Brasil é do Papa Gregório, o Juliano, do imperador romano Júlio César. Então, cada ano tem 5 dias a mais. E quando é o ano bissexto, tem 6 dias a mais. É igual, por exemplo, eu vinha dizendo, eu vou chegar a 3 anos e meio de pregação. O ministério de um mensageiro dura 3 anos e meio. William Branham disse isso. E depois acaba o ministério, a vela queimou. Meu filho me perguntou essa semana, né? Ele tem vontade que eu pare de pregar. Agora você vai parar de pregar? Eu disse, não. Mas não acabou o ministério com 3 anos e meio? Acabou. E por que você vai pregar? Porque agora, enquanto o mensageiro viver, ele vive da reputação dos 3 anos e meio. Se ele fez obras más, perversas, ruins, as más obras acompanham ele. Se ele fez obras boas durante 3 anos e meio, as boas obras acompanham ele. Ele vai viver da reputação do que ele fez desses 3 anos e meio. E durante 3 anos e meio eu tenho pregado aqui sem dar meu pix, sem pedir dinheiro a ninguém. E eu não prego dízimo. Dízimo é uma mitzvah, um mandamento para as 11 tribos de Israel fazer e entregar o dízimo a uma tribo, a tribo de Levi. Né? Eu não peço dinheiro, eu prego gratuitamente. E qualquer um que ouvir a minha pregação, você pode não acreditar. Mas muitos vão dizer, ele está pregando bem, bem demais da conta. Ele está ensinando bem, está doutrinando bem, ele explica bem. E ele tem uma coisa com ele, esse pregador André Luiz Nunes, ele não perde dinheiro. Isso aí já é uma boa ação, uma boa obra que eu falo 3 anos e meio que eu cheguei, porque se o calendário gregoriano é 365 dias, cada ano você tem que... Eles aumentam 5 dias. 3 anos dá 15 dias. Hoje é 28. Eu comecei a pregar em 12 de julho, né? No mês 7 de 2022. Soma-se mais 15 dias. Então, já estou aqui nos 3 anos e meio. Terminei. Acredito que terminei bem. Durante esses 3 anos e meio, embora não houve um convertido. Nenhum homem se converteu e nenhuma mulher. Nem minha esposa, nem meus filhos. Nem meu pai, nem meus irmãos. Meu irmão veio aqui essa semana, meu irmão mais velho, e falou assim, você está parecendo um Yehudim com essa túnica, esse vestido, essa barba. Eu gostei, né? Eu disse para ele, eu queria ser judeu, mas eu sou gentil. Até aqui eu não fiz nenhum exame de DNA e nem genealogia, nem estou preocupado com isso. Minha preocupação é pregar a palavra original. O que eu sou, o Criador Jeová sabe o que eu sou. Não me preocupo com isso, não. Mas graças ao Criador Jeová e ao seu filho Yehoshua Mashiach, eu cheguei aos 3 anos e meio. Como William Branham ensinou. Que as estatísticas mostram que o ministério de um homem dura 3 anos e meio. Então eu cheguei aqui, né? Eu estou aqui já nessa fase, né? Uma fase. Então o mikveh, a piscina, o tanque lá de banho, é uma base para o mergulho, a imersão, o tevilá, né? E o tevilá hoje, esse mergulho, imersão, é para quem é convertido. Foi o que Kefas disse em Atos 2,38. Ele não falou arrepender, ele disse techuvá. Volte a Deus, a Jeová, o Criador, ao seu filho Yehoshua Mashiach. É isso que é techuvá. Meia volta vou ver. Voltar-se ao Criador, converter-se. Aí depois vamos para Tevilá, para as águas do rio, para mergulhar, imergir, mergulhar em nome de Yehoshua Mashiach. Não é em nome grego, Jesus Cristo, nem nome latim, Jesus Cristo, Jesus Cristo, latim, grego, mas em nome hebraico. Debaixo do céu não há outro nome
pelo qual possamos ser salvos. Atos dos Apóstolos 4:12. Eu creio que essa teve lá em Atos 2:38, 3.000 almas foram para o mergulho, para a imersão em nome de Yeshua Mashiach. Teve lá. Eu creio que em Atos 8:12, o evangelista Filipe foi para a cidade de Samaria e lá teve lá, porque a Bíblia diz que quem cria na pregação de Filipe teve lá em nome de Yeshua Mashiach. Era imergido nas águas, mergulhado nas águas. Embora teve um lá que foi mergulhado, o Shimon, o mágico, não? Simão mágico, Shimon, o mágico. Depois Kefa e Yehoanã, os dois apóstolos, foram orar para receber o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. Os samaritanos que tinham feito teve lá em nome, mergulharam, foram imergidos nas águas em nome de Yeshua Mashiach. Esse Shimon mágico disse para Shimon Kefa: eu te dou dinheiro se você pôr as mãos para me receber o Ruach HaKodesh. Kefa disse: o dom de Deus não é vendido por dinheiro. Você está perdido. Pensa que o dom de Deus, o dom da vida, como é a palavra vida no hebraico, uma Brana pregava em grego, zói, chamava vida no grego, zói, na mensagem dele, várias mensagens, morfe, né? Deus mudando de forma. Zói, eu prego Rair, quer dizer vida no hebraico. Raí, vida eterna no hebraico. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Jeová, o Espírito de Yeshua Mashiach. Shimon Kefa não impõe as mãos sobre Simão mágico. Então, ele foi batizado, batismo é grego, né? Ele passou por uma tevilá hebraico, mergulho, imersão, passou. Filipe batizou Shimon mágico, batismo é grego, né? Ele passou por uma tevilá, Filipe fez tevilá com Shimon mágico, fez. Mas ele entrou um pecador seco nas águas, na imersão, tevilá, no mergulho, e saiu um pecador molhado. Não mudou nada, tá vendo? Que a tevilá, a imersão, o mergulho, é para quem vem com techuvá, vem com o católico fala, a Bíblia católica fala arrependimento, o hebraico fala techuvá, voltar ao Criador, converter-se, né? Então, quem deve receber a imersão, mergulho, a tevilá, não tem mikvê mais. Isso era a Torá de Moisés. A lei foi dada por Moisés, a graça veio por Yeshua Mashiach, agora teve lá. É batismo. Quem deve, batismo é grego, não? Quem deve vir à imersão, teve lá, ao mergulho, teve lá. Quem é convertido. Deve passar pela teve lá em nome de Yeshua Mashiach. Então, se não é convertido, é melhor não ser mergulhado. É melhor não ser imergido, porque o Simão mágico foi mergulhado, foi imergido, mas era um pecador seco que saiu pecador molhado, mesmo pelas mãos do evangelista Filipe, aquilo não mudou nada nele. Cornélio, em Atos 10:48, passou pela tevilá, imersão, mergulho, em nome de Adon e Yehoshua. Está lá em Atos 10:48. Mas ele passou pela techuvá, conversão. Tanto que, antes de Shimon Kefa, o Achali, apóstolo Kefa, grego é batismo, hebraico é tevilá, antes de mergulhar, ele recebeu o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. Lê Atos capítulo 10. Que o livro de Atos conta as tevilás, as imersões, os mergulhos aí no livro de Atos. Então, Cornélio não entrou nas águas como pecador seco e saiu pecador molhado. Não, ele
ele se converteu, ele passou a ser um bem. Bem no hebraico é filho. Filho de Jeová, filho do Criador, Cornélio, né? Você me entende? Porque ele veio com techuvá, com conversão. O Atos 19, versículo 5, apóstolo Shaul, você fala apóstolo Paulo encontrou, acho que 11 discípulos de Jehoanã, que batizava no rio Iadém, né? Você fala Rio Jordão, mas eles não tinham recebido o Ruach Kodesh. Então a Bíblia diz que Shaul, você vai falar, rebatizou, né? Ou fez um novo Tevilá, uma nova imersão, porém agora em nome de Yehoshua Mashiach. E depois impor nas mãos, eles receberam o Ruach Kodesh, né? O Espírito Santo. Então, você lê a Bíblia latim, você diz, eu não vou mudar, eu vou continuar com o meu batismo na Trindade, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, feito na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, na Igreja Metodista. Então continua. Você diz, o Branamista, eu vou continuar com o meu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, daqui do Tabernáculo da Fé, de Goiânia, ou cacuísta. Vai dizer, eu vou continuar com o meu batismo, em nome de Jesus Cristo, para a restituição que o Cacu Felipe trouxe. Está tudo errado, gente. Para começar, nem batismo é. Mashiach fala aqui, Marcos 16, 15, ide por todo mundo, proclamai a Betsorá. Não é evangelho, é boas novas, Betsorá, a toda criatura. Aquele que crê, acreditar e fizer tevilá, mergulho, depois de convertido, claro. Depois de convertida, claro, fizer a imersão no rio, nas águas, em nome de Adão e Yehoshua Mashiach, é esse homem que será salvo. Então, se para batizar, corrijo, não é batismo, para fazer tevilá, que até agora ninguém, nem eu, porque tem gente que me escreve e diz assim, eu quero o batismo. Nem eu fiz tevilá, se para fazer a tevilá, o mergulho e a imersão, precisava de uma pregação explicando em hebraico, que não é batismo no grego, é tevilá no hebraico, que não tem mais mikveh, banho de purificação, ritual, o ritual da renovação espiritual que os judeus fazem toda sexta-feira lá no mikveh, na sinagoga, no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Goiânia, qualquer lugar do Brasil e do mundo. Acabou os mikveh. Agora é tevilá, é imersão, mergulho, mas tem que vir com techuvá, tem que estar convertido. Se faltava uma pregação explicando a tevilá, eu estou fazendo ela aqui agora, gente. Estou explicando corretamente. Diferente do grego, que fala batismo, eu estou falando em hebraico. Tevilá. Diferente dos batismos protestantes, católicos, evangélicos, pentecostais, que batizam em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou em nome latim, Jesus, grego. Latim é romano, né? Língua romana. Grego, Cristo, Jesus Cristo. Romano, grego. Eu estou pregando aqui a tevilá em nome de Adão e Yehoshua Mashiach. Tevilá é o mergulho no rio, imersão no rio, mas não em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas. Não em nome de Jesus, Deus romano, Cristo, Deus grego, mas em nome de Yehoshua Mashiach, o Deus de Israel, o verdadeiro Mashiach de Israel. Porque a salvação vem de Israel, dos iudinhos, dos hebreus. Então, se era isso que estava faltando para alguém ser mergulhado, imergido no rio, para ser salvo, claro, depois de uma techuvá, claro, depois de uma conversão, então a pregação está sendo feita aqui. Então, nada justifica você rejeitar a verdadeira imersão, tevilá. Não é batismo grego.
O verdadeiro teve lá mergulho no rio. Mas não é igual a mikveh na sinagoga, que se faz toda sexta-feira antes do Shabat, do dia de sábado. Aqui é feito uma vez só, porque há um só, você fala grego, um só batismo, mas eu vou falar correto. Há um só teve lá. Grego é batismo, em hebraico é teve lá. Há um só teve lá para entrar no corpo do Mashiach. Naquele lá do Mashiach, naquele lá espiritual do Mashiach. Há uma só teve lá mergulho, imersão para entrar, ser membro do corpo do Mashiach. Isso é em nome de Adon Yehoshua Mashiach. O nome em hebraico, porque Yehoshua, Yehová, Yehu é diferente de Yau. É diferente de qualquer nome em hebraico, porque Yehu tem Yod, Re, Vav, Re. E o filho manifestou o nome do pai, Yeho, Yehoshua. Vem com o tetragrama. Aquele que invocar o nome de Adon, no grego Senhor é Kyrios, no inglês é Lord, no hebraico é Adon, Adonai, meu Senhor, Senhor meu, Adonai, Adon, Senhor. Aquele que invocar o nome de Adon será salvo. Atos 20, 21 e o profeta Joel, você fala Joel, mas não tem Joel, e Joel tinha pregado isso. Que antes que venha o grande e terrível dia de Adon, aquele que invocar o nome de Adon, Adonai hoje tem um nome, é Yehoshua. Yehoshua quer dizer Yahvé salva, Yehová salva, então não justifica você recusar o nome de Yehoshua, Yeho, e aceitar o nome de Jesus, um nome pagão, né? Jesus, o J não tem em hebraico. Jesus, Zuz é cavalo no hebraico. No latim é suíno, porco. Como que você vai recusar Yehoshua, Yeho, Yod, Re, Vav, Re por cavalo, por suíno, por porco? Como que você vai recusar o nome que salva em hebraico? Teve lá a verdadeira imersão, o verdadeiro mergulho. Por esses batismos católicos, batismo protestante, batismos evangélicos, batismos pentecostais, batismos deuteropentecostais, batismos neopentecostais ou mikveh, de sinagoga, de judaizante, judaísmo. Não, a salvação está na Brit Hadashah. O mikveh era uma sombra, uma mitzvah, um mandamento da Torá, do Velho Testamento, mostrando que Mashiach, como somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, iria mudar o mikveh para o Tevilá. E mudou, porque ele mesmo fez Tevilá lá no rio Iardém, você fala Rio Jordão, e Yehoanã mergulhou Mashiach. Então, eu também devo ser mergulhado. Yehoanã imergiu Mashiach, Yehoshua, a pomba não veio, a voz não ecoou no céu, não falou no céu, esse é meu filho, bem, o Abba quer dizer pai, o Abba, o pai celestial, não ecoou a sua voz, esse é bem, meu filho amado, em quem me compraz, tem o prazer de habitar, né? Aravá, amor, né? Filho, bem, amado. Você entende? Eu estou tentando transformar as palavras da Bíblia em hebraico, diferente dos jesuítas, dos padres, do Augusto Nicodemos, Hernandes Dias-Lopes, do Paulo Júnior, do Napoleão Falcão, do Gilmar dos Santos, do Marco Feliciano, do Silas Malafaia. Eu estou tentando transformar em hebraico, mostrando também o significado em português, para você entender essa última pregação da meia-noite, da hora da meia-noite. Aqui no Brasil, para as 10 virgens, quantos serão batizados? Nesta hora da meia-noite, no grito da meia-noite, o grito da meia-noite não vem pregando como William Branham pregava. Zói, vida em grego, mas vem pregando Rair, vida em hebraico. O grito da meia-noite não vem pregando Jesus,
Deus católico romano, como William Branham pregava. Não estou condenando o William Branham. Era o melhor do entendimento de William Branham. O grito da meia-noite vem pregando, despertar vem pregando Yehoshua. Yehoshua. Vem pregando o Roa HaKodesh, o Espírito de Deus. Roa HaKodesh. O grito da meia-noite vem pregando que você não tem que pagar dízimo. O grito da meia-noite vem pregando que a mulher tem que usar véu, que o homem tem que usar vestido, túnica. O grito da meia-noite vem pregando que a saudação é com um beijo santo, né? O ósculo santo, beijo santo. Né? O grito da meia-noite está aqui. Vem trazendo a salvação como ela é. Ela vem dos irudinhos, judeus, irudinhos. Você fala judeus, mas é irudinhos. Vem da fonte. Vem da fonte. Quem fará? Teve lá imersão, mergulho. Todos os Achalias, apóstolos, András, Natanael, o Yehudá Queriote vendeu Machia por 30 moedas de prata, não? Matias entrou no lugar do Yehudá Iscariote, mas tem o Yehudá Tadeu, tem o Shimon Kefa, tem o Achalia Yaakov, Yehoanã, Filipe, Tomé, Temã, Matitial, esses apóstolos, eles faziam Tevilá, não era batismo em grego, não? Eles eram das 12 tribos de Israel. Eles levaram o verdadeiro mergulho, imersão, a verdadeira Tevilá, que se perdeu com o idioma grego, o idioma latim, mas que agora no fim dos tempos, no final dos tempos, deve voltar. Machia disse em Yehoanã, o quarto evangelho, capítulo 4, versículo 24, se vocês não acreditar que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aí lá em Shemot, em Êxodo, o Jeová, eu e o Pai somos um, mesmo Jeová tinha dito, eu sou o que sou. Axé Iaê em hebraico, né? E Mashiach vai dizer a mesma coisa aqui no quarto evangelho. Você fala João, mas é Yehoanã 4:24. Se você, Yehudim, hebreu, israelense, 12 tribos de Israel, nação israelita de Israel, não crê que eu sou Axé, eu sou. Se você não crer, não acreditar, vocês morrerão na incredulidade. Quem é nascido do Criador Jeová não peca. O único pecado que existe é a incredulidade. Você fuma, o William Branham explicou isso. Porque você é incrédulo, você bebe, é um alcoólatra porque você é incrédulo. Você adultera, prostitui porque você é incrédulo. Você fala palavrão porque você é incrédulo. Você fica embriagado, usa droga, cocaína, maconha porque você é incrédulo. Você mente porque você é incrédulo. Você rouba porque você é incrédulo. Você mata porque você é incrédulo. Comete homicídio, assassino porque você é incrédulo. Se ouvirdes o Betsorá, as boas novas, evangelho é grego, no hebraico é Betsorá, e crê, e a raiz da incredulidade for cortada, você não dará esses frutos do pecado, né? E o primeiro pecado, o pecado que existe é incredulidade. Depois você comete pecados, no plural, por causa do primeiro pecado, que é a incredulidade, né? Tem que morrer. Ele não falou aqui? Ide por todo mundo, por todas as nações do mundo, proclamai o Betsorá, as boas novas a toda criatura. Aquele que crê, aquele que deixar a palavra, a escritura, fazer morrer a incredulidade, e para o mergulho, a imersão, o Tevilá, o grego é batismo, mas o hebraico é Tevilá, deixar de ser incrédulo, ir para o mergulho, imersão, será salvo.
E eu estou a pregar a mesma palavra que foi pregada ali na primeira geração, no primeiro século. Eu estou explicando tudo corretamente para ver o que você fará. Se vai recusar, rejeitar, ressachar, ou se vai receber. Pronto, eu já preguei 3 anos e meio e ninguém converteu. Ninguém fez techuvá. É do jeito que o William Branham disse, né? A próxima pregação seria para os perdidos eternamente, né? E foi, e tem sido. E as pessoas não querem mudar, não querem fazer mudança, não querem fazer techuvá, não querem se converter, não querem voltar ao Criador, querem... Ravá, Eva, né? O nome Eva no hebraico é Ravá. Você sabe como significa vida em hebraico? Rair. Rair quer dizer vida. Veja que Eva no hebraico é Ravá, a mãe. Eva quer dizer a mãe, Eva quer dizer Ravá, vida quer dizer Rair. E Eva é a mãe de todos os seres viventes. Quando ela comete adultério com a serpente, você me pergunta, você vai insistir na doutrina de William Branham? Você não disse que William Branham errou nisso, errou naquilo outro, errou em mais aquilo outro? Disse. Mas tem muita coisa que o William Branham acertou. Nem tudo o William Branham errou. Onde ele acertou, eu vou pregar. Onde ele errou, eu vou corrigir. Né? Como ele corrigiu, ele pregava muitas coisas que quem pregou foi Uriah Smith, mestre adventista. Né? Clarence Lark, né? E outros, né? Eu também pregava tudo que o William Branham pregou. Eu não estive no Tabernáculo da Fé há quase 17 anos, não fui pastor quase 14 anos. Não li a mensagem, até hoje leio, estudo a mensagem de William Branham. Porém, eu agora prego Bíblia. E eu estou transformando as palavras da Bíblia em hebreu, em hebraico, em alfabeto hebraico, em língua hebraica, para ficar bem claro. Então, vai insistir, você me pergunta com a doutrina da semente da serpente, que Eva fez sexo com a serpente, que Caim é filho da serpente? Vou porque isso aí está correto, mais do que correto. Vou insistir. Então, Ravá, Eva, a mãe de todos os seres viventes, ela não desonrou só Adão. Adão quer dizer pó da terra. Ela não desonrou só Adão. Ela desonrou o Criador, o Abba, né, o Pai. O Criador Jeová. Quando ela comete aquele adultério, come do fruto proibido com a serpente me enganou, me deu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu comi com a serpente. Provérbios 30, né? Tá o caminho da mulher adúltera. Ela come, isso aí, esse comer, representa sexo, né? Comer. Comi com a serpente, o fruto proibido. Comer significa sexo. No caso lá, a mulher adúltera come, limpa a boca e diz que não fez maldade nenhuma. Tá? É o caminho da mulher adúltera, né? Então, Eva, né? Ela comete esse adultério, mas sim, é um pecado? É um pecado. Ela desonrou Adão, pó da terra, seu marido, desonrou, carne da carne de Adão, pele da pele de Adão, ossos dos ossos de Adão, sangue do sangue de Adão,
Sim, ela desonrou, mas ela desonrou Abba, o Pai Celestial, Jeová. Porque veja que quando o Pai Celestial vem na viração do dia, ele entra nessas questões. Adão, Jeová falava no jardim do Éden, Adão, pó da terra, Adão. Bem, filho, né? Onde estás? Estava escondido atrás das árvores. Ouvi tua voz pelo jardim e me escondi. Por que te escondeste? Comeste você do fruto proibido, da árvore da ciência do bem e do mal que eu te proibi? A mulher que tu me deste por companheira. Rava, mãe de todos os seres viventes. Vida no hebraico quer dizer Rair. Eva, Rava. A Rava me deu. Ela comeu com a serpente, experimentou. Tá, é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a boca. Provérbios 30. No livro de Provérbios. Limpa a boca e diz que não fez maldade. Ela experimentou, disse que não tinha problema e eu comi com ela também. Ela aprendeu, o que ela aprendeu com a serpente? Sexo. Ela me ensinou. Então antes eu era virgem. Andava nu e não sabia que estava nu. Era kadosh. Agora eu vejo minha nudez, eu vejo meu órgão genital, vejo minhas coxas, vejo meus peitos. Vejo meu órgão genital íntimo. Antes eu nem via isso. Eu nem prestava atenção nisso. Eu era kadosh. Agora eu sinto vergonha, sinto medo. Eu já sinto medo de morrer, de falecer, de voltar ao pó. Porque o Criador disse, se pecardes, tu és pó e ao pó voltarás. Já me dá medo. Um sentimento que eu não tinha. Antes era só confiança, emoná, não é fé, fé é latim, emoná quer dizer confiar. Agora eu já tenho dúvida, eu tenho medo. O terror entrou dentro de mim, eu me escondi porque eu já tenho terror, eu fico terrificado, horrorizado, eu tenho medo, eu procuro um pé de árvore para me esconder, folha de figueira para cobrir minha vergonha, minha nudez, meu genitais, os nossos genitais. Veja o que o pecado causou, e o pecado hoje multiplicou que homens e mulheres não têm vergonha de andar nu, né? Então, pior do que Rava, Eva e Adão andam nus e estão o pecado, o caldo engrossou, o caldo do pecado engrossou, mas engrossou mesmo, que as pessoas não sentem vergonha de mostrar suas nádegas, suas partes íntimas, com roupas coladas no corpo, igual linguiça calabresa e toscana. Se eu prego, as pessoas se irritam, dizem, vai cuidar da sua vida. Eu não vou mudar, eu não vou me converter. E o juízo caindo na terra, e agora estamos prestes ao fim do mundo. Esta é a última pregação. Veja, Rava, Eva, não desonrou só Adão, seu marido. Ela desonrou Abba, o Criador, porque o Criador entra nessas questões, nesses problemas, ele diz. Porque você fez isso, serpente, maldito é mais do que toda besta do campo. Vou arrancar suas pernas, seus braços, sua coluna cervical, ao invés de você ser erecto, vai rastejar na terra, né? Com teu estômago, vai comer pó da terra todos os dias. Você, Isha, mulher, o hebraico Isha é mulher, né? Isha, dará luz a filhos. Olha, e Deus entrou nessa questão de adultério. Veja que adultério é uma coisa séria, né? Rava adulterou contra Adão. E Deus entrou na questão, porque ele é pai. Você não vê que quando um homem vira pai, tem uma esposa, uma mulher, gera uma filha, se essa filha não casar, não tiver um matrimônio virgem, ela perder a virgindade, ela desonra o pai. Ela vai desonrar seu próprio pai. O Velho Testamento tinha o dote, né? O marido pagava o dote pela virgem. Não vê Jacob,
Raquel, Isaac e Rebeca, o profeta Rocheia pagando dote, né? O rei Davi pagando dote por Mical, 200 prepúcios, mas a filha do pai tinha que ser virgem. Eu estou querendo dizer isso, que a mesma coisa que Isha, a mulher, Rava, Eva fez, as filhas hoje estão fazendo, gente. E eu como pai, você como pai, tem que ter coragem de falar do pecado com sua filha. Se você se prostituir, você está me desonrando, minha filha. Isha, em hebraico, mulher, Isha. Você vai me desonrar. Eu vou ter que carregar essa vergonha, essa desonra, que é uma desgraça. Uma filha, um pai, comprar leite, mingau, roupa, caderno, lápis de cor, apontador, borracha, uniforme, colocar na escola, pagar a escola, educar, suar no trabalho, dar comida, educar essa filha crescendo, essa menina crescendo, e depois vai virar prostituta, rameira, prostituta. Que eu quero pregar isso, eu estou pregando isso. É a mesma coisa que Rava. Eva, antes era Isha, mulher, ela recebeu o nome de Rava, Eva. No hebraico a palavra vida quer dizer Raí, Rair, Rava. É o verdadeiro nome, não é Eva, em hebraico é Rava. Olha o que ela fez, a mãe de todos os seres viventes. Olha que vida ela vai trazer ao mundo, ela vai trazer um homicida. Caim já era do maligno do diabo desde a barriga, do ventre de Eva. Quando Rava foi expulsa do jardim do Éden, ela foi expulsa com Abel, filho de Adão, e Caim na barriga dela. Ela foi expulsa com 2 crianças na barriga. Caim, filho da serpente, expulsa do jardim do Éden, estava trazendo ao mundo um criminoso, um homicida, um assassino, e hoje é muito assassinato, gente, é muito feminicídio. Eu vi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou agora para a lei, quem matar a mulher, feminicídio, ou a mulher que matar o marido, feminicídio, 40 anos de cadeia, né? Agora é 40 anos de cadeia, né? Mas mesmo com 40 anos de cadeia, hoje nós vemos, é só ligar os jornais aí, o homem pega uma faca, dá 20 facadas numa mulher, por causa de briga. Agora eu estava vendo uma notícia, por causa de abacate, discussão por causa de abacate, uma fruta, não justifica, uma discussão por causa disso, daquilo, matar a mulher, matar o marido, feminicídio, 40 anos de cadeia no Brasil agora. Mas eu devo dizer que a traição é inevitável, né? Adultérios, traição, a mulher que adultera, o homem que adultera, a mulher que trai o marido. Isso começou dentro de um lugar sagrado, um lugar kadosh, um lugar santo. Eva traiu Adão com a serpente, adulterou, fez sexo. Isso começou lá dentro. E por isso que as igrejas tá cheio de adultério. Você não vê aí agora um pastor da Assembleia de Deus de Marabá foi expulso lá do cargo de presidente da Assembleia de Deus de Marabá, vivendo 6 anos um extraconjugal com a sua nora, né? Porque se no jardim do Éden, um lugar sagrado, onde o Criador Jeová, o Abba, Pai, vinha todo dia, viração do dia, houve adultério lá dentro, e dentro dessas igrejas podres, essas lojas, essas empresas, Igreja Deus e Amor, Igreja do Véu, CCB, Assembleia de Deus, Universal, Mundial, Internacional, Católica. Aí é lugar de pedofilia, estupro, abuso sexual, adultério, prostituição, sexo, dentro dos escritórios de pastores. Se o Éden, que eu vi outro dia um geólogo que nasceu nos Estados Unidos, mas viveu na Arábia Saudita, caçando o rio Gion, porque o rio Tigre e o Eufrates está lá. Nasce na Turquia, passa pela Síria, pelo Iraque, né? O Tigre e o Eufrates no Irã se juntam numa mesma bacia d'água, mas onde está o rio Pison?
Onde está o rio Gion? Que esses 4 rios envolviam o Jardim do Éden. E ele vai lá na Arábia Saudita, lá, e ele mostra as pedras, e diz, o Jardim do Éden era aqui, ó. Porque mesmo não havendo o rio Pison e o rio Gion, mas a gente vê as pedras de um rio vindo lá do Mar Vermelho, né, do Egito, né, conforme a Bíblia diz. Mas o Éden não está lá. O paraíso não está lá. Era grande, né? Atravessava ali aqueles países, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Síria. Muito grande, Israel, muito grande, mas não está lá. Não está na terra, não adianta caçar o rio Pison, Gion, você vai achar o rio Tigre, o Eufrates na Turquia, o Eufrates na Síria, você vai achar o rio Tigre no Iraque, o rio Eufrates no Iraque. Você não vai achar o Gion e o Pison. A Bíblia diz que quem vencer vai comer do fruto da árvore da vida. Está no Apocalipse 2, na era de Éfeso. No paraíso de Deus. O paraíso vai voltar, é o milênio. O paraíso vai voltar, é o milênio. O boi, o cordeiro, o leopardo, o leão e a ovelha vão comer pasto. Não vai haver mais mostrar a presa dos dentes, né? Não haverá mais isso lá no paraíso. Predadores. No milênio não vai haver morte, o pecador só com a idade de 100 anos será amaldiçoado. Shaial 65, 66 fala do milênio. Novos céus, nova terra. Claro que ainda não é eternidade, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que no milênio o mar ainda existe. É depois do milênio que o mar não vai existir mais, quando a nova cidade de Jerusalém Celestial descer, e ela tem 2.000, mais ou menos 2.400 quilômetros de altura, de largura, de comprimento. Hoje iria ali, se você pegar Jerusalém, iria de Jerusalém ao Iêmen, 2.000 quilômetros, ainda mais ainda. Iria de Jerusalém lá perto da Rússia, lá na Finlândia. É muito grande essa cidade que vai descer depois do milênio, gente. Mas lembra do que eu estou a pregar. Eva, ela não desonrou só Adão. Ela desonrou o Abba, Pai, o Criador Jeová. Uma filha, quando vai para uma balada, uma festa, arruma um namorico, um namorado aí na escola, perde a virgindade, e aí perde o direito de ter o santo matrimônio, não vai poder casar. A não ser que perdesse a virgindade com homem virgem, né? Porque matrimônio, casamento é mulher virgem com homem virgem. Aí pode haver ainda um casamento, né? Como a Bíblia fala que se uma virgem fosse violada lá em Israel, aquele homem era obrigado a tomar ela como mulher e não poderia dar carta de divórcio para ela, né? Agora, é claro, ele tinha que ser virgem também, que casamento é virgem com virgem. Porque se um homem perde a virgindade com uma mulher e vai casar com outra, aí é fornicação, prostituição. Mesmo que tenha filhos. É união ilegítima. Se ele perdeu com uma mulher casada, aí ele está em adultério. É a mesma coisa, se a mulher perder a virgindade com um homem casado e casa com outro homem, ela está em adultério. O fato dela casar ela nem casou, ela fazer uma união ilegítima, viver rabichada com ele, enrolada, amigada com ele, amancebada com esse homem, isso aí foi uma união ilegítima. Os adúlteros e fornicários não entrarão no reino de Deus, na cidade de Jerusalém Santa. Respeitoso entre todos vós seja o santo matrimônio. Hebreus 13:14, a cama do casal sem mancha. Os adúlteros e fornicários Deus julgará, e Jeová julgará. Eu estou pregando aqui, gente, uma moça perdendo a virgindade, prostituindo-se, ela desonra seu pai. Eu estou falando do pai, o patriarca, o homem, né, que casou com a mulher, ela virou mãe e ele virou pai. Mas hoje é normal, os pais nem se zangam, não falam nada com as filhas. Veja que Jeová entrou nessa questão. Por que fizeste isso, mulher? Foi a serpente que me enganou.
E foi enganada mesmo. Paulo fala, Shaul fala. 2 Coríntios capítulo 11, 12, né? Eva, a mulher, foi enganada pela serpente. Foi enganada mesmo, mas virou um adultério. Ela teve prazer sexual com o animal. Ela ficou grávida do Caim, filho da serpente. Foi engano? Foi seduzida? Foi, a Bíblia diz que foi, gente. Ela caiu na tentação. E por que o Adão foi com ela? O Adão. Porque ele sabia que naquela viração do dia o Criador ia fulminar a serpente e Rava, os dois juntos. E ele não queria que ela fosse destruída. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Gente, o William Branham pregou, eu faço a citação de William Branham. William Branham diz que uma pombinha nunca vai trair o pombo. Nunca vai cruzar com outro pombo, a não ser o pombo companheiro, o macho pombo. Então, seja uma pombinha, mulher. Nunca traia seu marido. Nem por brincadeira, nem de brincadeirinha. Não vai se queimar com adultério. Eu digo que o rei Salomão disse, o adultério é um caminho de morte, né? O homem que vai mexer com mulher casada, você está querendo ir para a sepultura. Veja os jornais, as notícias, toda hora. Marido, eles falam assim, era um trisal, né? Um triângulo amoroso. Tanto faz a mulher com o marido, mais um homem amante, ou tanto faz o homem com sua mulher, mais outra mulher amante. Um triângulo amoroso. Vai dar em morte, morte, sepultura, cemitério. Porque a palavra de Deus diz que é caminho para a morte. Seja uma pombinha, mulher. Seja uma pombinha, nunca uma cadela, que quando está no cio, cruza com qualquer cachorro, qualquer perro. Seja uma pombinha, mulher, não passa vergonha. Não desonra o Criador. Se és uma filha do Criador, seja uma pombinha. Nunca cometa adultério, nem de brincadeirinha. Não brinque com fogo, caminho da morte, do cemitério, da sepultura, do túmulo, da cova. As novelas, os doramas, os filmes de Hollywood, da Netflix, levam homens e mulheres, mulheres e homens para o adultério, para a cova, para a sepultura. Porque a doutrinação de Hollywood, Bollywood na Índia, Hollywood, Los Angeles, Estados Unidos, Netflix, dorama, isso aí você está sendo doutrinado, é doutrinação. Você vai pegar demônio. Você pega demônio com amizade. Pega demônio vendo filmes também. Você vai se perder. Veja, o Criador entrou no adultério de Eva com a serpente. Por que fizeste isso? O Abba, pai. Aqui na terra uma mulher tem que ter um pai. Mas o pai dá o preservativo, ou paga aquela injeção lá na farmácia, que dura 30 dias lá de anticoncepcional, né? Eu não quero ver você barriguda aqui em casa. Mas vai lá, eu já paguei a injeção lá. Se imuniza lá para não ficar grávida, né? Anticoncepcional. Isso é pecado. Jeová, Abba, Pai, o Criador, não imunizou Eva com anticoncepcional. Pediu emuná, seja fiel. Confie em mim. Confie na minha palavra. Se comerdes, certamente morrerás. Porém, a serpente diz que certamente não morrerás. Ou seja, chamando o Criador Jeová de mentiroso. O pai da mentira é o diabo, com credos, dogmas, teologia, filosofia, igreja, denominação, organização religiosa, e você segue. E eu estou a pregar, você diz, eu confio na Bíblia. Que Bíblia? Você confia? A minha aqui é de Jerusalém. Tá tudo... assim, tem algumas coisas certas, mas tem muita coisa errada. Você vai ter que confiar num mensageiro. Num pregador também. Que tem que ter o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, e pregar corretamente para você. Como eu estou a pregar aqui nesta hora.
Você me entende? O ministério terminou. Não? Eu tô indo pela Bíblia. O ano não é 365 dias, é 360. Já tem 3 anos e meio que eu estou pregando. Cada ano, 5 dias a mais, dá 15 dias. Quando chegar dia 12 de julho, eu diria, cheguei nos 3 anos e meio. Mas eu já cheguei antes. Terminei, né? Agora basta o Criador Jeová fazer um julgamento da minha pregação. Ele vai fazer. O Criador Jeová vai julgar a minha pregação. Esses 3 anos e meio de ministério, sem pedir dízimo, eu proíbo pagar dízimo, sem pedir dinheiro a ninguém. Não tenho pedido dinheiro a ninguém. Pregando a palavra como ela é. Eu tenho certeza que Jeová, o Criador, Yehoshua Mashiach, o Filho do Criador, vai julgar a minha pregação. Tenho uma certeza absoluta. Esses 3 anos e meio que eu tenho pregado, como pregador, mensageiro do Criador, Jeová, do seu Filho, Yehoshua Mashiach, ele vai julgar a minha pregação. Se ele vai aprovar ou não, veremos, né? Nós veremos se ele vai aprovar a minha pregação. Vai depender das minhas obras. Se ele colocou uma espada na mão de William Branham, no Quênia Sabino, a espada do rei. Se ele, uma nuvem de 48 quilômetros, né, vindicou, confirmou 7 anjos, 7 selos, com William Branham. Se ele deu 2 sinais a William Branham, na mão esquerda, como raio-x, ele detectava as doenças, depois veio o segundo sinal, como Moisés recebeu 2 sinais, você, William Branham, receberá 2 sinais. Se ele confirmou William Branham, eu acredito que ele vai me avaliar esses 3 anos e meio. Eu peço a Deus, Jeová, o Criador, para avaliar minha pregação, meu trabalho, minha pregação. Estou pregando Bet Sorá, as boas novas, que o Criador me avalie. Depois de 3 anos e meio pregando, que ele me avalie as minhas obras, o que eu fiz nesses 3 anos e meio pregando, se eu fiz o mal ou se eu fiz o bem, se eu fiz boas obras ou obras ruins. Porque o William Branham diz, a mensagem de um mensageiro dura 3 anos e meio, depois, se ele viver, a reputação desses 3 anos e meio o acompanhará. Se ele fez o mal, obras más, o mal o acompanhará. Se ele fez o bem, as obras boas, as coisas boas, o bem o acompanhará. Eu estava consciente disso, tendo cuidado na minha pregação. Nesses 3 anos e meio, a vela queimou. 3 anos e meio se passou. Eu ainda ia falar aqui sobre ofertas, não vou deixar para depois. Embora eu já preguei sobre isso, né? Também ia falar sobre esses que dizem para você sair das cidades, fuja das cidades, armazene alimento, aprenda técnicas de sobrevivência, sobrevivencialismo. O fim está chegando, é isso que vai te salvar. Eu vi Lote ficar em Sodoma até quase na hora de Sodoma pegar fogo e enxofre. Ser queimada com fogo e enxofre. Eu não vejo que tem que sair das cidades, não. E Lote? E Noé? Noa. Teve um agora, engana, que fez 8 arcas, né? Disse que no dia 25 de dezembro viria um dilúvio lá no Gana. Milhares de pessoas acreditaram. Deram dinheiro, oferta para ele construir as arcas. Comprar carro, né? Novo para ele, né? Falso profeta, né? Ou seja, como é que Deus vai trazer dilúvio se ele prometeu que toda vez que ele enviasse chuva na terra, ele enviaria o arco-íris, o sinal do pacto? Eu não vou mais destruir a terra com água, né? Mas com fogo ele não falou nada, não. O fogo virá. A próxima destruição que está vindo está bem pertinho. É com fogo. Aí vai fazer 8 arcas. Pro dia 25 de dezembro, não veio dilúvio. E o dinheiro nessas 8 arcas que foi gasto? As ofertas, os dízimos, né? Isso aí os falsos profetas querem dinheiro.
tudo por dinheiro, enganando as pessoas. Né? Ló ficou em Sodoma até quase na hora, ele saiu, no dia que Ló saiu, naquele dia que ele saiu da comunidade de Sodoma e Gomorra, aquela comunidade pegou fogo e enxofre. Então é falso essas pregações, fuja da cidade, fuja das comunidades, vai viver no mato. Isso é falso, gente. Estamos nos dias de Lote, de Ló. O mundo vai pegar fogo. A questão aqui é você estar pronto, preparado, é você não fazer abominação, você não fazer pecado. Olha aqui o Criador Jeová, Abba Pai, Pai Celestial. E seu filho Yehoshua, o filho Yehoshua Mashiach, abençoe essa pregação nesta hora. Amém.